A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Jonas Rodrigues. Vocês estão vendo aí o cenário de guerra que nós estamos presenciando entre Estados Unidos, Irã e Israel. E devido a acontecimentos como este, muitos pensam que nós já estamos na grande tribulação. Muitos pensam que o anticristo já está aí a se revelar. Mas, na verdade, a igreja ela não passará pela grande tribulação. Eu quero sustentar este ponto a partir de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10. Este capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, ele é amplamente considerado a pedra angular bíblica para a posição que sustenta que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, que é a posição pré-tribulacionista. Veja que o texto diz: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que virá sobre todo mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Então, a partir da leitura deste texto, veja que aqui está uma defesa estruturada de que esse versículo sustenta a ideia de que a igreja será arrebatada antes do período tribulacional. Então, com base neste texto, eu quero aqui provar para você que a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação. Quando a gente faz a leitura do texto, a gente vê que esta promessa feita à igreja de Filadélfia e que alcança toda a igreja fiel de Jesus, a natureza está em guardar de. Veja a expressão ek. A força gramatical do grego é o argumento principal aqui. A expressão utilizada é tereso ek. Veja que a preposição ek significa fora de ou longe de. Então, partindo deste ponto, veja que se a intenção fosse dizer que a igreja passaria pela prova sob proteção divina, o autor provavelmente usaria in, dentro de, ou dia, através de, mas ele não usou estes termos. Veja que o sentido aqui, a promessa não é de proteção durante a provação, mas de isenção da própria hora, o tempo da provação, isenção da igreja. Veja que a isenção do tempo não apenas do evento, porque o escritor, ele diz que Jesus nos guardará não apenas do evento, mas também do tempo do evento, da hora do evento. A igreja não estará na hora da grande tribulação. Observe que Jesus não diz apenas que guardará a igreja da provação, mas é da hora da provação. E que isto fique claro na sua mente. Jesus, ele promete guardar a igreja da hora da provação, que há de vir sobre toda a terra. Portanto, no tempo da provação, a igreja ela não estará presente. Portanto, continuando aqui o pensamento, para ser guardado da hora, é necessário estar ausente do período cronológico em que ela ocorre. Portanto, a igreja será guardada da hora da provação e não na hora da provação. Veja o seguinte, que isso sugere uma remoção geográfica e temporal. Veja que tanto a igreja não estará presente na geografia, como também não estará presente no tempo, na hora da provação, que é a grande tribulação. E se a igreja estivesse na terra, ela estaria dentro da hora, mesmo que protegida dos efeitos. E isto contraria totalmente o que Jesus ele prometeu.
Veja que a extensão universal da prova, o texto define o escopo da tribulação como algo que virá sobre todo o mundo, para testar os que habitam na terra. Veja que habitantes da terra que o texto sugere, tousto katoikontas epites geis. Veja que no livro do Apocalipse, essa frase é quase um termo técnico para designar os incrédulos, aqueles que estão moralmente enraizados no sistema do mundo e que se opõem a Deus, conforme Apocalipse capítulo 6, versículo 10, capítulo 11, versículo 10, capítulo 13, versículo de número 8. Portanto, se a prova é especificamente para julgar os incrédulos, habitantes da terra, não há propósito teológico para a igreja, que já foi justificada, e estar presente. Portanto, a aprovação não é para a igreja, mas para os infiéis. Veja que o contexto de Filadélfia e a Igreja Universal é importante a gente falar aqui. Veja que, embora a carta tenha sido escrita para uma igreja local, histórica, a maioria dos estudiosos concorda que as promessas às 7 igrejas têm uma aplicação profética ou representativa para o corpo de Cristo como um todo. Portanto, como a aprovação mencionada é de alcance mundial e ainda não ocorreu em tal escala, a promessa de Apocalipse 3:10 permanece como uma garantia futura para a igreja fiel. A defesa pré-tribulacionista argumenta que Deus não apenas protege seu povo no perigo, mas neste caso específico ele remove sua noiva da própria presença do perigo do julgamento divino sobre a terra. Esta é a grande tese, a grande verdade do texto de Apocalipse 3:10. Se a gente fizer uma conexão com os capítulos posteriores de Apocalipse, veja que Apocalipse 3:10 é a promessa de livramento. A estrutura dos capítulos seguintes parece ser o cumprimento prático dessa promessa. O capítulo 3, ele traz a promessa. A partir do capítulo 4, a gente vai ver os desdobramentos que a promessa ela vai se cumprir. Veja que a ausência da igreja nos capítulos de número 4 ao 18 reforça a defesa do pré-tribulacionismo, ou que a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação. Veja que a mudança de foco e localização, capítulos 1 a 3, a palavra igreja, eclesia, aparece 19 vezes. Jesus está tratando diretamente com suas congregações na terra. Agora, no capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse, veja que no capítulo 4, versículo 1, João ouve uma voz como de trombeta dizendo: sobe para aqui. Para os pré-tribulacionistas, isso é um tipo ou representação do arrebatamento da igreja. Aos capítulos 4 a 18, a palavra igreja desaparece completamente da narrativa terrestre. O foco muda da graça para o juízo e da igreja para Israel e as nações. Isto acontece do capítulo 4 ao 18. Aí surge uma pergunta: onde está o povo de Deus nesse período? Se a igreja não está na terra durante a tribulação, que são os capítulos 6 ao 18 de Apocalipse, onde ela aparece? A visão pré-tribulacionista aponta para os 24 anciãos, Apocalipse 4:4. Eles estão vestidos de branco, e o branco representa a justiça dos santos, usam coroas de ouro, coroas de vitória dadas no tribunal
de Cristo estão sentados em tronos. Eles representam a igreja já glorificada, coroada e presente no céu, antes de o primeiro selo ser aberto no capítulo de número 6. Portanto, a igreja ela está no céu em Apocalipse capítulo 4, e ela está no céu antes da tribulação acontecer, a partir do capítulo de número 6 de Apocalipse. Nós precisamos tratar sobre a palavra santos versus a palavra igreja. Veja que um ponto comum de confusão é a menção de santos durante a tribulação, conforme Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Veja que a defesa pré-tribulacionista, ela esclarece esta questão. Existem santos no Antigo Testamento, santos na igreja e santos da grande tribulação, aqueles que se converterão após o arrebatamento da igreja. Veja que o texto nunca os chama de igreja. Na verdade, em Apocalipse 13, 7, é permitido à besta vencer esses santos. Isso contraria violentamente com a promessa de Jesus de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, conforme Mateus 16, 18. E contraria totalmente também Apocalipse 3, 10, que Jesus guardaria a igreja da hora da provação que viria sobre toda a terra. Se eles fossem a igreja, os santos de Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, a promessa de Jesus teria falhado, porque eles foram derrotados. Portanto, a estrutura, ela mostra, a estrutura literária, ela mostra que estes santos, eles não são a igreja está no céu. Estes santos são aqueles que se converteram durante o período da grande tribulação. Veja que a prova final dessa distinção está em Apocalipse 22, 6. Ou 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho destinado às igrejas. Veja que Jesus agora, ele só volta a falar diretamente com a igreja como instituição depois que toda a descrição da tribulação e de seu retorno glorioso termina. É como se ele dissesse: eu mostrei, o que você vai ouvir agora é aqui o que a gente resume. É como se Jesus ele dissesse: eu mostrei o que vai acontecer com o mundo, mas deixei registrado para vocês, a igreja, saberem que estarão guardados daquela hora. Portanto, com base neste texto de Apocalipse 3:10 e com base que a igreja ela foi arrebatada no capítulo 4 e a tribulação inicia-se no capítulo de número 6, vai até ao 18. Nós não encontramos a palavra igreja, mas apenas o termo santos, que refere-se àqueles que se converteram durante o período da grande tribulação. E só encontramos a igreja voltando em Apocalipse 19, em glória com Jesus. E é citada no capítulo 22, a gente tem a certeza de que a igreja não passará pela grande tribulação. Portanto, você não está aguardando o anticristo, você não está aguardando a grande tribulação, mas você está aguardando a Jesus, que ele disse que ele iria para o Pai e prepararia moradas e nos levaria para a casa do Pai. Portanto, Deus te abençoe e que a sua esperança esteja na pessoa bendita de Cristo Jesus.